Meu nome é Amanda, eu tenho 37 anos, sou casada vai fazer 2 anos agora em agosto, mas eu já morava junto com meu esposo já fazia 8 anos. E que eu comecei a tentar engravidar assim mesmo de verdade foi depois que eu casei. Eu recebi o diagnóstico de endometriose uns meses após o meu casamento, que daí eu já comecei a tentar engravidar. Eu falei, vou fazer um check-up, vou ver como é que tá, se tá tudo certo, porque eu não tinha nenhum método contraceptivo, nós não tínhamos, e eu nunca tinha engravidado, então tinha uma coisa lá no fundo, assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas nunca tinha ido atrás. Aí eu vim fazer os exames com a doutora Tânia, aí ela me pediu uma bateria de exames. O primeiro exame que eu fiz foi uma ultrassom, eu já descobri que eu tinha endometriose, e eu já vi, assim, que pelo médico, assim, ele já me falou meio por cima que era um grau mais grave que tinha, assim, da endometriose. Então eu já saí lá da clínica desse médico já assustada, né? Já vim o caminho todo pensando, chorando, porque eu já comecei a pesquisar o que era esse, era o grau 4 da endometriose. Eu acho que é o penúltimo grau, mais grave que isso, acho que é o 5º. Aí eu nunca vou engravidar, não vou conseguir engravidar. Isso veio passando pela minha cabeça durante esse caminho de volta, né, da clínica da ultrassom até minha casa, que eu fiz em outra cidade. Depois que eu recebi o diagnóstico, né, eu vim aqui, trouxe os exames para a doutora. Ela falou que ia ser muito difícil eu engravidar, pelo que ela tinha visto ali no laudo, que era mais de 90% de chance de engravidar. Só não era impossível porque Deus existe. Ela foi exatamente assim para mim. E daí a gente já começou. Ela me passou que eu tinha que fazer uma dieta, porque tem muitos alimentos que pioram a endometriose, que inflama. Aí eu já comecei também uma dieta drástica, assim, já fui numa nutricionista, que já mudei completamente minha alimentação, perdi peso, consequentemente, e comecei a fazer os exames que a doutora me passava. Então, durante todo o meu tratamento, eu tive que fazer uma série de exames. Um deles era a esteroscopia, que é um exame que ela vê como é que tá o útero, assim, com uma câmera, e se tiver alguma coisa que ela possa... Não sei os termos direito como é que é, mas esse exame tem que ser feito o teste de gravidez, um beta-HCG antes do exame, um dia antes tem que ser. E aí nesse exame que eu fiz, deu que eu tava grávida. Mas assim, foi tão engraçado porque deu muito baixo os números que dá normalmente nesse teste de gravidez. O meu deu 34, 32, alguma coisa assim. Então eu nem soube interpretar o teste direito. A partir de um certo número, aí eu já mandei pra ela, daí ela já falou, você tá grávida. Nem ela acreditou, né, que eu tava grávida, porque era muito difícil, as minhas trompas estavam todas aderidas, eu tinha endometriose, eu tinha miomas nos ovários. Aí a doutora também tinha falado que poderia ser tinha grandes chances de ser uma gravidez ectópica, porque minhas trompas estavam obstruídas, né? Ela pediu para eu ficar fazendo toda semana ultrassom, porque caso seja ectópica, e pode acontecer de romper as trompas, dar hemorragia. Então é bem grave, é bem perigoso. Tanto que a gente não tava, assim, confiante, assim, nesse começo, né? Porque tudo podia acontecer, né? E como eu sabia que era impossível eu engravidar, então, pra mim, qualquer coisa era assustador. E eu, durante todo esse processo, eu vim acompanhando, ela sempre muito cuidadosa, pedindo pra eu fazer os exames tudo certinho, toda semana. Ela pedindo pra eu fazer ultrassom, pra eu fazer o cardiotoco, sempre me ligando, me perguntando como é que eu tava. E quando eu tava com 37 semanas, eu tava fazendo o cardiotoco a cada 2 dias, às vezes até todos os dias. Então, porque eu também tive um pouco de pressão alta, não muito assim, que eu já vi casos piores, né? E no dia que o Francisco nasceu, eu tive um sangramento. Eu deitei na cama e escutei um estalo, assim, um ploc. Aí eu fiquei pensando,
Gente, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Eu fiquei assim uns 20, 30 segundos pensando, não vou levantar, não vou levantar, vai ficar aqui. Aí quando eu levanto já tem sangue, assim. Daí eu já ligo pra ela pede pra ir pro hospital. Aí eu vou pro hospital correndo, tava sozinha em casa, meu marido tava trabalhando. Aí ele chega também correndo, assustado. Aí, chegando lá no hospital, ela já viu que era grave, já pediu urgência, já foi urgente pro hospital. Aí daí quando ela abriu, ela já viu que eu tava com descolamento de placenta, teve um descolamento total de placenta, e o bebê já tava em sofrimento. Tanto que tirou ele, ele não chorou, eu não ouvi nada, eu lá assustada, porque eu não tô escutando ele, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. A doutora Tânia sempre foi muito atenciosa comigo, tipo, ela parecia que tava vivendo aquilo comigo, porque pra mim era um milagre, pra ela também, porque eu ouvi da boca dela, ela falou que era um milagre, porque isso não dava pra acontecer assim pela medicina, que era muito difícil. Então ela sempre me ligava, sempre me mandava mensagem, ela ia na minha casa, teve dias que ela foi me atender na minha casa. Quando que o médico faz isso, né? Sai da casa dela e vai na tua casa, doutora, eu tô sangrando. Ela vai lá na tua casa te atender. Aí teve um detalhe também que eu não falei, que no meu primeiro sangramento eu fiquei internada, fiquei 5 dias internada. E ela sempre atenciosa, todos os dias me ligava, me mandava mensagem, então ela foi bem acolhedora, bem presente, assim, que geralmente os médicos, é só aquilo do consultório, você procura ele, pergunta, você procura ele, fala como é que você tá, o que aconteceu, mas ela, pelo contrário, ela que vinha até mim pra saber como que eu tava.